Cor da Cultura. Programa Da Cor da Cultura, falando sobre economia solidária e sua relação com a cultura. Aqui em Poços de Caldas existe um grupo, Corrente Cultural, que se define como um núcleo de produção independente, sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolver o cenário artístico sul-mineiro. E para saber um pouco mais sobre esse grupo, vamos falar com alguns integrantes do Corrente Cultural que você acompanha agora. O Coletivo Corrente Cultural, ele nasce no final de 2009, começo de 2010 aqui em Poços de Caldas, muito inspirado na experiência de amigos nossos, inclusive, de outras cidades de Minas Gerais, por exemplo, o pessoal de Montes Claros, que tinha montado um coletivo e fazendo um trabalho com a cultura. Então a gente juntou, a princípio, a classe musical que trabalhava com música própria, música autoral, né? Que não tinha espaço, na época, pouquíssimos espaços para se apresentar, mostrar o seu trabalho e competir com artistas covers que já tinham maior facilidade e maior, claro, conhecimento já da população para curtir aquele tipo de evento, né? Então, com essa formação no começo, a gente conseguiu trazer para Poços alguns espaços, né? São 4 festivais que o Coletivo Corrente Cultural realiza durante o ano, fixos, né? Cada um de um tipo, e um evento fixo mensal para a circulação desses artistas. Bom, então no meu entendimento, né, nas vivências que eu tenho tido, o entendimento que eu tenho de economia solidária, é uma economia hoje que vem quebrar, né, essa falha que a nossa economia tradicional capitalista tem, né, que ela atualmente tem fracassado bastante na proposta dela, né, no sentido de que ela tem beneficiado poucas partes, né, uma parte pequena da população, enquanto a maioria tem passado por necessidades delas extremas, né, muitas das vezes. Então, pensando na cultura, o que seria uma economia solidária dentro da cultura, né? Hoje o mercado fonográfico, né, ele sempre teve essas questões onde a gente tinha as grandes gravadoras, né, que priorizavam alguma parte, né, dos artistas, né, em si. E com o tempo, né, com a evolução aí principalmente com a chegada da internet, isso foi se quebrando um pouco, né? Então a gente conseguiu encontrar mais espaço e a gente vem trabalhando nesse sentido, né? No sentido de que os artistas, eles, inclusive com a vinda, eu acho que da internet, né, a democratização da arte, então as pessoas começaram a ter mais acesso, né, às expressões artísticas, digamos assim, né? E consequentemente foram surgindo novos adeptos, né? Então a população hoje de artistas é muito grande, só que a gente se depara com o mercado, né? Os espaços principalmente onde eles podem apresentar o seu produto, né? Falando nesse sentido, né? O artista e seu produto. Então quando todos nós, né, os artistas, conseguirmos, né, nos alinhavar ali e caminhar todo mundo junto, né? A gente tem as diferenças, claro, mas a gente tem muitos pontos em comum, né? Então, quando a gente conseguir encontrar esses pontos em comum e se unir, né, e caminhar todo mundo junto, né, sem pensar no benefício próprio, né, e pensar em todos, né, que é uma narrativa muito clássica mesmo na economia solidária, né, a gente pensar em todo mundo e fazer por todo mundo, né? Eu acho que com certeza a gente tende a colher os frutos, né, os frutos mais doces, né, os frutos de uma maneira, né, mais solidária mesmo, né, digamos assim. Mensalmente, nós realizamos a Noite Fora do Eixo Poços de Caldas. O que é a Noite Fora do Eixo? Ela é um evento mensal que proporciona cerca de 2 ou 3 apresentações de música de bandas e artistas autorais, né, numa noite. Também tem agora esquetes teatrais, exposição de desenhos e artes plásticas ou visuais e poemas também. É um espaço fixo que se chama Noite Fora do Eixo porque ela existe não necessariamente nesse formato, só que em outras cidades do Brasil inteiro, em cidades que tenham coletivos ligados ao Fora do Eixo. Então é um evento que a gente está divulgando aqui a Noite Fora do Eixo Poços de Caldas. Então, outras cidades que realizam isso também vão ficar sabendo e vão divulgar a sua também. A gente vai ficar sabendo aqui de tudo que está acontecendo. Então, é uma forma de mostrar esse conteúdo não só aqui para Poços de Caldas, mas
que o mundo inteiro, através da internet, saiba o que está sendo feito aqui por artistas locais e outros também. Tem 4 festivais que o Corrente realiza durante o ano, que é o Festival Manancial, que é um festival voltado ao público estudantil, que tenha composições, né? No caso, alunos do 8º, 9º ano, seja de rede particular ou pública, eles podem se inscrever e até o ensino médio. Então, não necessariamente para competir, não é um festival competitivo, que é tradicional já em algumas cidades. É um festival que é uma mostra. O aluno vai lá e tem a experiência de tocar num festival com uma estrutura de som, luz, fotografia, uma coisa bacana para ele sentir se realmente ele quer ser músico ou se ele tinha uma outra visão assim que não tinha nada a ver, de repente migra para outra área, né? Uma das ferramentas que os coletivos podem e devem se apropriar da rede do Fora do Eixo, né, é a sistematização, o que o pessoal chama de tech, né, de tecnologias, né? Então a gente sistematiza todo o trabalho que é voluntário. Eu sou um membro do coletivo, eu sou voluntário, não recebo um salário por isso, mas eu sei quanto tempo eu investi nisso, porque está tudo registrado em planilhas, todos os eventos. Então eu sei quanto tempo eu posso e me doei para aquilo ser beneficente para alguma ação, né? E também dessa forma a gente consegue registrar quanto que o coletivo investe na cultura da cidade e do país, porque a gente está fazendo uma coisa, algumas coisas necessitam da moeda real. Eu não vou alugar um som sem ter dinheiro, não tem jeito, uma empresa não vai querer, uma empresa comercial não vai querer trabalhar, né, sem essa parte, né, moeda física. Só que outras coisas, por exemplo, eu posso ser o produtor de palco do festival e, né, investir isso de contrapartida. Então, dessa forma, assim, a gente tem um controle do que sistematizando a brodagem, né, que nem a gente fala, brodagem, não vou fazer por amizade. Não, mas vamos sistematizar, porque a gente tem que saber quanto custa o total de uma produção cultural. A física, a gente não conseguiu até hoje estabelecer uma tabela de serviços que sistematiza assim, eu quero trocar minhas horas investidas, né, o que a gente chama de cards. Então, eu quero trocar meus cards que eu tenho acumulado no banco por outro serviço. Então, a gente não conseguiu ainda sistematizar dentro do coletivo essa tabela de serviços que a gente possa fazer isso diretamente. Por outro lado, a gente faz isso de uma forma informal. Por exemplo, olha, eu sei o quanto eu estou investindo. O outro membro sabe quanto tempo que investe. Então, a gente troca serviços entre si sem precisar fazer essa contabilidade. Não, você tem mais card do que eu tenho mais horas investidas que você. Não. Então, a gente troca esse serviço ainda de uma forma mais solidária mesmo. Então, o que a gente trabalha mesmo é desse jeito que eu falei antes. O recado que eu deixo é principalmente para os artistas locais acreditarem mais no seu trabalho e procurarem não ter humildade de falar, não só, por exemplo, em eventos do Corrente Cultural, mas como, por exemplo, tem vários outros eventos da prefeitura, de outros institutos, como a Companhia Bela de Artes, que tem espaço para o artista se apresentar, só que às vezes ele tem vergonha. Ele espera o telefone tocar para ser chamado. Então, não, se você tem arte e quer mostrar ela, bora chegar junto e trabalhar. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da Cor da Cultura.